Olá pessoal, meu nome é Flávio Nunes e você está assistindo uma aula do canal Difusão. Ah, brincadeira, pessoal! E aí galera do sexto ano, tranquilo? Pô, estamos aí em mais uma videoaula pra vocês, beleza? E ó, antes de começar a aula eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo, foi real isso daí. Estava tranquilo na minha casa jogando Super Nintendo, especificamente Super Mario Bros. Aí minha mãe falou: filho, levanta agora, desliga esse videogame e vai fazer café. Nossa, eu já desliguei o videogame, fui fazer café, afinal de contas eu sou um menino prodígio, o que eu mais sei fazer é café. Fui até o fogão, coloquei água pra ferver e aí já fui atrás do negócio lá pra filtrar. Já peguei o negócio lá, o papel melita, papel melita que filtra lá. Aí coloquei o pozinho do café, esperei a água ferver e aí quando eu estava para colocar água fervendo no filtro lá que tinha o café, para fazer o bendito do café, o meu primo chegou. E aí meu primo começou a conversar comigo e tal, eu comecei a jogar e tal, não sei o que, blá blá blá, e falando um monte de baboseira. Aí de repente quando filtrou eu tirei, tava lá o café dentro do bule lá. E aí eu peguei e conversando com ele, acabei me distraindo, peguei a cumbuca de sal, que era parecida com a cumbuca de açúcar. Tipo, coloca em cumbuca diferente, mas minha mãe colocava numa cumbuca igual, sabe? E aí eu peguei a cumbuca de sal, comecei a pegar e comecei a jogar o sal na bendita do café lá. E acabei salgando o café. Aí minha mãe, ela olhou de trás e falou: ô moleque da bexiga, você tá vendo o que você tá fazendo? E já veio com a chinelada, xelepa, pá, chinela havaiana, ainda com um prego, ainda pegou no meu olho, o olho já, pá, inchou já, ó, desesperado. Ai, mãe, ai, ai, ai. Aí minha mãe começou: você colocou sal no café, você tá doido? No café vai açúcar. Agora eu quero que você separe isso daí. Você misturou sal no café, eu quero que você separe. Eu quero usar o café, eu quero usar a água e eu quero usar o sal que você jogou fora, que você prejudicou, que você misturou. E aí eu já com o olho todo, mas eu não sei, eu não sei. Ela já veio com o tamanho estelepa, pá, os dois olhos ficaram esbugalhados assim, inchados. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí eu acabei saindo e minha mãe ficou irada da vida. Mas aí eu fiquei pensando, será que existe uma possibilidade de nós separarmos essa mistura? Será que existe possibilidade de eu separar o sal da água? Será que existe possibilidade de eu separar o café da água? Será que existe essa possibilidade? O que você fala? Vixe, eita nós! O que você, o que você faria se você tivesse uma atitude dessa? Se você tivesse que fazer uma façanha dessa? Como separar uma mistura? Pessoal, ó, eu trouxe aqui... Só, desculpa, mas só lembrando o que é um sistema. O sistema é sistema é uma porção do universo que você está estudando. Por exemplo, eu estou estudando essa determinada quantidade de água aqui. Beleza? Olha lá, estou estudando essa quantidade de água. Isso daqui é o meu sistema. Nesse caso só tem água, então esse sistema ele é composto por uma substância pura, beleza? Mas aí pode acontecer de eu gerar uma mistura aqui. Se eu jogar, por exemplo, sal aqui, vai ser água e sal, vão ser duas substâncias, aí já entramos em uma mistura. Como você faria para separar a água do sal? E se eu jogasse açúcar? Como você faria para separar a água do açúcar? E se eu jogar, por exemplo, feijão? Nossa lá! Agora, agora você tá vendo, olha isso, água e você tá vendo o bendito do feijão. Agora é uma mistura, são duas substâncias que existem aqui, ó. E é uma mistura. Como é que você faria para separar o feijão da água? Lembrando, galera, que isso daqui é um sistema heterogêneo, tá? Heterogêneo. Olha lá, ó.
você enxerga duas fases. Você enxerga aqui o feijão e você enxerga aqui a água. É uma mistura heterogênea. E começando por misturas heterogêneas, como você faria para separar uma mistura heterogênea, que é mais fácil? Eu acredito que seja mais fácil do que a mistura homogênea. Vamos parar para analisar como poderíamos separar uma substância heterogênea. Deixa eu guardar aqui rapidinho o feijão, porque em tempos de corona é importante você ter feijão na sua casa, tá? Feijão não pode faltar. Existem algumas formas de separar uma mistura heterogênea. Primeira forma, a catação. Vamos supor que você trabalhasse numa empresa de reciclagem. Como é que você faria para separar o lixo orgânico do lixo reciclado? Na realidade, você faria um processo chamado catação, ou seja, o lixo iria passando no esteira e você ia catando. É catação de catar mesmo. Você cataria o lixo reciclável e aí você iria separando esse lixo reciclado. Nesse caso, é uma forma conhecida como catação. Existe uma outra forma conhecida como tamização, também conhecida como peneiração. Nesse caso, é uma forma mecânica, tá? Por exemplo, outro dia eu tava caminhando lá, indo embora, saindo para trabalhar e vi meu tio, irado da vida, peneirando a areia que ele ia utilizar para construir um muro. E ele tava falando um monte aí. Eu falei, o que foi, tio? O que você tá fazendo aí? Tá? Não, eu tô peneirando aqui a areia porque o rato cagou minha areia todinha. Eu achei mais interessante. Como é que você faria para separar a areia, por exemplo, da pedra, ou a areia das fezes de gato? Você pegaria uma peneira, você faria um movimento mecânico e você iria separar a areia das fezes de gato. Nossa, muito interessante. Esse caso é tamização, ou também conhecida como peneiração, tá? Outro caso é a separação por atração magnética. Se você trabalhasse numa empresa que teria que separar em um determinado local ali a madeira, por exemplo, do metal, você poderia utilizar um ímã e separar o metal da madeira. Então um grande ímã iria pegar só o metal e iria separar o metal da madeira. Tudo bem? Outra coisa é a dissolução fracionada. Isso daqui é muito interessante. Vamos supor que eu pegue aqui água, ou eu pegue areia e misture com sal. E aí eu queria separar o sal da areia. Sei lá, eu sou apaixonado por essa areia e quero utilizar essa areia. É a areia do Aladdin, sei lá. Aí, como é que eu faria para tirar o sal da areia? Eu poderia jogar água, misturar. Eu sei que a areia não se dilui na água, mas o sal dilui. Então o sal ficaria diluído na água. E aí eu poderia separar a água e ficaria com a bendita da água, sabe? E teria separado o sal da areia. Muito interessante. Esse caso é a dissolução fracionada, tá? Outra coisa é a decantação. Quando você tem um líquido e um sólido e você quer separar os dois, é só você deixar em repouso. E aí depois de um tempo em repouso, normalmente aquele mais denso, ele vai precipitar. E aí precipitando vai ficar o líquido em cima, o sólido embaixo, no caso se o sólido for mais denso, e aí o sólido vai ficar embaixo, no caso decantando, e aí vai dar para você separar. Então é um processo chamado decantação. Você espera o mais denso precipitar. Precipitou, dá para você ver dois sistemas assim, e aí acabar separando da forma mais correta. E a filtração, que é o mais fácil, você utiliza um determinado filtro para separar a água, por exemplo, do café, ou separar, sei lá, a água da areia e assim sucessivamente. Você utiliza um determinado filtro para separar um do outro. Tudo bem, pessoal? Nossa, foi apaixonante essa aula. Eu espero que você tenha gostado e, pô, espere aí mais aula. Vamos que vamos, pessoal, e vamos superar essa daí, tá? O coronavírus não vai nos vencer. Nós somos muito mais fortes e sairemos mais forte dessa. Pode ter absoluta certeza disso. Deus abençoe aí, pessoal. Até a próxima.